Hoje eu vou falar sobre os tipos de narcisismo. Bom, as classificações que a gente tem dos tipos de narcisista, tá? Para vocês que estão em dúvida se estão se relacionando com uma pessoa que é narcisista, então hoje eu vou esclarecer, tá? Algumas características. E uma coisa importante, gente, que eu vou falar antes da live aqui é o seguinte: as características, as divisões, tá? Elas podem estar num mix. A pessoa, ela pode ser um narcisista vulnerável e pode ser maligno ao mesmo tempo, tá? Existem características que não são... ele pode ser grandioso, mas ele tem aquela característica de maligno, tá? Então, assim, não é a divisão deles, não é estrita, não é esse é esse, esse é esse. Eles podem estar misturados, por isso que dá muita confusão nas vítimas, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Silvia Viana, eu ajudo pessoas a se recuperarem de trauma e abuso narcisista. Eu sou especialista nos dois. Sou sobrevivente também de relação com narcisista. Então, se você tiver interesse, se você acha que você está se relacionando, se tem dúvida se está se relacionando, se a pessoa tem certas características que você viu na internet não batem, tá? Eu vou tentar esclarecer o máximo possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem as perguntas no final, que daí eu respondo, tá? Tem bastante conteúdo aí no meu feed. Para você que chegou agora, dá uma olhadinha. Eu espalho conteúdo. Eu tenho várias técnicas para você começar no teu caminho de cura, que estão aqui no feed. E também tenho na minha página do PayHip, onde ali vocês encontram o espaço para vocês acharem cursos meus. Ali tem onde a gente pode marcar sessões individuais, tá? Comigo. Na minha página do PayHip, na descrição do meu canal. E lembrando que, gente, existe, não é só relação íntima, tá? Relação amorosa. Pode ser uma relação com o chefe, você não sabe se o chefe tem transtorno ou não. Existem amigos que também tem, claro, tem transtorno. Existem filhos que podem ser também, gente, esse é um assunto que não é muito falado, tá? De pessoas narcisistas. E se você é mãe, tá desconfiado de um tipo de comportamento do teu filho, mãe ou pai, tá? E eu vou falar aqui também, gente, sobre um tipo de narcisismo que é o, assim, faz só 20 anos que foi descoberto, tá? Que são pessoas que fazem trabalhos humanitários, geralmente líderes de seitas, de cultos, tá? Que são pessoas narcisistas, que não fazem esse tipo de trabalho vindo de um lugar de ajuda, de paz, de amor, de compreensão pelo ser humano, tá? Existem que a gente chama de narcisistas comunais. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles hoje aqui, e eles são mais difíceis de você identificar, porque eles fazem trabalhos humanitários, eles são bons de lábia, tá? E tem bastante líder de seita, de culto religioso, de culto que tem essa característica de transtorno, tá? O primeiro tipo de narcisismo que eu quero falar para vocês, tá? É o narcisista grandioso, que é aquele que a gente sabe identificar geralmente, gente, porque essa pessoa, o senso de grandiosidade dela é enorme.
ela se acha grandiosa, tá? Já no meio das pessoas. Ela é muito carismática, ela é uma pessoa charmosa, é uma pessoa autocentrada, tá? Eles são extrovertidos e eles usam essa máscara em público, tá? De pessoas assim incríveis. Geralmente, quem teve experiência com uma pessoa de narcisista grandioso, tá? Principalmente relacionamento, gente. É um relacionamento assim incrível. Você sai para juntar em lugares caros, a pessoa vem com presentes caríssimos. A pessoa é muito legal, ela é muito divertida. É uma coisa assim, eles têm um tipo de atração, né? Você acaba se atraindo por aquela pessoa, porque ela é muito carismática, ela é muito linda, ela tem muito dinheiro, tá? Então, e eles se acham super-heróis, gente. Eles são donos de tudo, donos de todos, donos da razão. Quando eles colocam, gente, principalmente assim, metas em relação ao dinheiro, eles conseguem, tá? Eles passam por cima de tudo e conseguem. Eles conseguem as metas deles e eles têm essa grandiosidade de super-heróis na Terra, tá? E é o narcisista grandioso. O narcisista vulnerável, tá? Que também é chamado de narcisista oculto, gente. Eles não têm esse carisma, esse charme com o público, tá? Eles têm muita raiva, muito ressentimento neles. Então, eles são passivo-agressivos, gente. Eles têm ansiedade social, eles são estranhos socialmente, tá? Eles não têm o mesmo carisma do narcisista grandioso. Eles têm uma percepção de mundo alterada no sentido de que todo mundo está contra mim. O mundo inteiro conspira contra mim, tá? Mesmo que as pessoas nem conheçam essa pessoa narcisista, ele vai dizer que aquela pessoa não gosta dele, tá? Eles têm um componente, gente, de pena, tá? Eles adoram fazer com que as outras pessoas sintam pena deles. Eles vão contar que tiveram infâncias difíceis, que vieram de lugares que não tinha comida, não tinha água e sabe, eles trazem assim um histórico de você sentir pena deles, tá? De que o mundo estava contra eles desde que eles nasceram. Eles vêm com um repertório assim, tá? Diferente do grandioso. O grandioso, né, nunca teve nada de ruim na vida, tá? O oculto, eles fazem, tá? Eles fazem esse enredo de que eles sempre são vítimas, de que o mundo está contra eles. Eles têm histórias difíceis de infância, tá? E eles adoram dizer que eles foram vítimas na infância deles, foi muito difícil. Eles geralmente são pessoas muito mal-humoradas, tá? Porque elas têm muito ressentimento, o que a gente pode achar bastante, gente. Hoje em dia, a gente consegue detectar isso na própria internet, gente. Os haters, tá? Que revelam, assim, que vem com uma raiva, que vem com ressentimento com as pessoas na internet, podem ser, são exemplos de narcisistas ocultos, porque ali eles não precisam mostrar, né, o rosto, e eles vêm com aquela raiva interna, assim. Eles são muito também, outra característica, eles são, bom, mas, e também uma característica do narcisismo, mas eles têm essa raiva, eles não parecem confiantes, tá? O narcisista oculto e vulnerável, ele não parece
confiante perto das pessoas. Eles são estranhos, tá? Ficam um pouco off, assim, em reuniões sociais. Eles não gostam de reunião social, tá? Eles têm essa diferença do grandioso, né? De que eles não são essa pessoa carismática como os grandiosos são. Eles têm esse componente de vítima. Eles dizem que tudo deu errado na vida deles por causa dos outros. Eles não... Só dá errado. O meu negócio deu errado porque o meu sócio era, sei lá, me roubou. Tudo dá errado, gente, na vida desse narcisista oculto por causa dos outros, tá? Ele geralmente vem com esse componente de pena, de coitadinhos, de que o mundo está contra mim. Diferente do grandioso, tá? E eles não são também aquelas pessoas que vão ser as mais divertidas numa reunião social, tá? Elas não vão ser o centro das atenções numa reunião social. Elas geralmente vão ficar na delas, tá? Observando, sentindo raiva, inveja dos outros que estão ali se divertindo. Diferente do grandioso, tá? Mais uma característica do narcisista vulnerável é que eles são humildes na frente dos outros, tá? Eles se fazem de humildes. Eu sou uma pessoa extremamente humilde, eu nasci num lugar muito difícil, eu sou extremamente humilde, eu gosto de comida simples, eu só uso roupa simples, mas é uma face deles. Em casa eles são extremamente arrogantes, egoístas e aquela coisa toda, tá? Aí eu quero falar pra vocês de mais um tipo de narcisista, que é o narcisista maligno, tá? O narcisista maligno, ele é o tipo de narcisismo severo, tá? Que eles têm como característica da tríade, tá? Que eles têm um componente de psicopatia, tá? Sadismo e maquiavelismo, gente. É um tipo de narcisismo severo, tá? Eles são extremamente frios. Eles exercem controle coercitivo com as vítimas deles, tá? Geralmente, eles fazem violência doméstica com os parceiros, com os filhos, tá? Dentro de casa, eles são violentos mesmo. Eles fazem agressão física e psicológica, tá? Fazem abuso financeiro com as vítimas. E tem todo esse componente aí de sadismo, né? Que sente prazer com a dor do outro, tá? Sente prazer. Uma mãe narcisista maligna, ela sente prazer em fazer maldade com os filhos, tá? Eles têm esse componente aí, essa Dark Tríade é a manifestação severa, né, do narcisismo, e ela vem com esses 3 componentes que deixa realmente, gente, quem teve pais narcisistas malignos, gente, realmente viveu num processo muito difícil, tá? Eles têm um componente muito complicado de psicopatia, eles quase não têm. A empatia deles não é como o psicopata, tá? O psicopata, ele não tem nenhum tipo de empatia. O narcisista tem, mas nessa forma de narcisismo é pouquíssima empatia, tá? E eles têm esse componente de sadismo, que é sentir prazer na dor alheia, tá? E eles fazem isso com as crianças deles, fazem isso com o seu parceiro, tá? De sentir até animais de estimação, gente, tá? Eles sentem prazer na dor do outro. E o maquiavelismo, gente, é que eles se utilizam dos outros para conseguir o que querem, tá? Eles fazem as pessoas servirem. Eles não têm
a mínima empatia, eles querem que todo mundo sirva a eles na vida, tá? Inclusive os filhos, inclusive o parceiro, todos têm que servir de alguma forma para essa pessoa, tá? Então é realmente um lugar de narcisismo que é muito triste, tá? Eles deixam as vítimas assim num estado de colapso mental, num estado de depressão e ansiedade extremo, severo, tá? E eles são muito perigosos, gente, muito perigosos. O narcisista maligno é muito perigoso, tá? E quando o narcisista maligno tem essas características e se junta com as características do... Porque eles podem ter características, né, gente? Quando ele junta com o vulnerável, gente, quando o narcisista é maligno e é vulnerável, essa combinação, gente, é muito perigosa, tá? É a combinação, assim, que detona uma família inteira. As vítimas ficam com sequelas durante a vida toda, provavelmente, de ter se relacionado, principalmente quem foi filho de pais que têm essas características, tá? De narcisista maligno vulnerável, ok? O último que eu quero falar aqui para vocês, mas não é a última classificação, gente, tá? O estudo ainda sobre o transtorno continua sendo feito, a gente não sabe tudo, tá? Não é uma ciência exata, né, gente? É a psique humana que ainda está sendo descoberta. Mas o último que eu quero falar aqui para vocês foi que eu falei no começo, que é um narcisista comunal, que foi descoberto há pouco tempo, mais ou menos 20 anos, tá? Que é o narcisista humanitário, tá? Que é aquela pessoa que faz voluntariado, eles são líderes religiosos, eles são ótimos para a comunidade, eles são os primeiros a se voluntariarem, a ajudar as outras pessoas, tá? Só que essas pessoas que têm o transtorno narcisista comunal, elas não vêm de um lugar que elas querem ajudar genuinamente as outras pessoas, tá? Elas estão como o transtorno faz, eles precisam de admiração externa. Então eles querem a admiração dos outros porque eles estão fazendo trabalhos maravilhosos. E eles só são assim nos trabalhos humanitários deles, tá? Dentro de casa, eles são extremamente agressivos, extremamente frios, fazem tudo que os narcisistas fazem dentro de casa. Eles são outras pessoas, tá? Eles podem ser líderes de cultos religiosos, líderes de seitas religiosas, tá? Que conseguem fazer aquelas pessoas ali viverem para eles, tá? E eles fazem toda a lavagem cerebral em cima das vítimas. São passivo-agressivos também. E querem ter o poder em cima das pessoas, né? Se eles são aqueles líderes de cultos religiosos, tá? E eles fazem gente, um controle coercitivo nas vítimas, de deixar as pessoas como se tivessem... Elas ficam sem discernimento nenhum. Eles fazem, gente, uma lavagem cerebral nas vítimas que é muito severa, tá? E a vítima sai totalmente perdida. Totalmente perdida, eles ficam isolados dentro desse culto religioso. Então é uma coisa bem complicada, tá? E é um tipo de narcisista também, é um tipo de narcisismo. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. E a última coisa que eu quero falar pra vocês é que esses tipos de narcisismo, gente, eles podem estar tudo misturado, tá? Você vê características de narcisista maligno em narcisista grandioso, você pode ver sendo vulnerável e maligno também, tá?
Então, isso que confunde a vítima. Às vezes você olha alguma coisa na internet e não sabe, ai meu Deus, mas isso daqui não bate. Não bate com. Às vezes alguma características não bate, eles têm de um outro tipo, e você fica, não, então não é assim, gente, tá? Essas características podem coexistir na pessoa, tá? Como a gente tá falando da psique humana, né? Então não é uma ciência exata, gente. Então elas podem tá misturadas as características, tá? Então, gente, só que eles são tão perigosos e eles são tão destrutivos nas vítimas, tá? Que os efeitos nas vítimas são muito parecidos, tá? É bem complicado, principalmente pessoas que foram vítimas na infância, tá? Elas não tinham a personalidade ainda construída, então ter pais narcisistas é muito difícil. E acabam carregando essas feridas aí pro resto da vida, mas é possível, gente, é possível, tá? Amenizar tudo isso, é possível sair desse buraco, tá? É possível se reconstruir, mas é um processo, tá? E a gente precisa de ajuda especializada. Não é toda pessoa da saúde mental que vai entender sobre o narcisismo, tá?